Pegue a palavra de Deus e abram na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crê que somos salvos pela fé e salvos pela graça de Deus? Não é um mérito, né? Nós vamos aprender sobre isto. Não é um mérito ou justiça própria ou alguma coisa que nós fizemos de bom para poder alcançar a salvação. Não é isto que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantos creem nisso? Você crê na salvação? Então vou reler mais uma vez o versículo 8, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Porque, mais alto, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez agora bem mais alto ainda. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantos creem assim? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca, glorifica, engrandece, enaltece, bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu recebo esta palavra, eu tomo posse da minha salvação pela graça do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Olha que interessante esse texto que Paulo escreve, e o título já disse tudo, né? A salvação é pela graça. Então aqui Paulo, ele anula qualquer mérito humano, qualquer justificativa que o ser humano fez algo de bom e assim foi salvo. Ninguém vai ser salvo por conta disso, né? A salvação, por exemplo, eu sempre falo salvação. Se você dividir, você vai entender salvar ação. Ou seja, salvar é uma ação de Deus e não humana. Salvar ação. Então a ação aqui é de Deus, não é do homem. O homem não fez nada de bom para poder receber esta salvação. Por isso que a salvação, ela não vem do mérito humano. A palavra mérito é de origem latim, que significa méritos ou bondade, merecimento. Então não é mérito, não é merecimento. Lá no versículo 9, desse mesmo texto de Efésios capítulo 2, e o versículo 9, na tradução NTLH, vai falar sobre essa questão que não é mérito humano. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Não é um esforço humano, não é um mérito que a pessoa está fazendo ou coisa boa que ela está recebendo a salvação. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer assim: ó, eu fui salvo porque eu fui uma pessoa boa. Eu fui salvo porque eu me esforcei para fazer isso, fazer aquilo. Porque os católicos, por exemplo, né, eles acreditam que por meio de caridades, de ações sociais, e os católicos fazem muito bem isso, é uma coisa muito importante, eles acham que por meio dessas caridades, dessas ações, até mesmo as pessoas ricas fazem muito bem isto, acham que vão ser salvos, e não é bem assim.
tanto os católicos quanto os espíritas. Os espíritas também têm as suas entidades, têm suas casas de recuperação, casa de associação, né? Casa social, para poder ajudar as pessoas carentes, ajudar famílias pobres, porque os espíritas pregam isto, que a pessoa vai ser salva por aquilo que ela faz de bom, ou o bem que ela faz. Então, se a pessoa entrega uma cesta básica a um pobre, a um mendigo, ela vai ser salva. Ou se ela entrega uma esmola, como os seguidores de Maomé, o Islã também, que é o livro sagrado deles, o Alcorão, os muçulmanos, né? Geralmente são os muçulmanos, eles acreditam que dando esmola aos pobres também vão ser salvos. E não é mérito, não é justiça própria, não é uma coisa boa que nós fizemos e assim alcançamos a salvação, porque a salvação não é uma ação humana, é uma ação de Deus na vida da pessoa. Então Paulo já diz, a salvação, vocês são salvos pela graça de Deus. A palavra salvação já diz tudo, né? Salvar é uma ação que não vem da vontade humana, mas da vontade do Senhor Jesus. É Jesus que veio para salvar. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, olha o que diz aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Filho do homem é Jesus, ele que veio para salvar a pessoa. Em Tito vai dizer que ninguém vai ser salvo por justiça própria, está lá em Tito capítulo 3, versículo 4 ao 7, eu vou ler na tradução linguagem de hoje. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou, ó o amor aqui, ó, o amor de Deus, porque graça de Deus é amor. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. A pessoa fez algo bom, eu vou salvar ela. Não, porque nós tivemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou através do batismo nas águas. Isso tem que praticar, tem que fazer, que nos lavou fazendo com que nascemos de novo e dando-nos a uma nova vida. Então a pessoa, ela batiza, ela nasce de novo. Versículo 6, e Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e fez isto para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Salvos pela graça, e não mérito humano, não justiça própria, não aquilo que fizemos de bom. Deus se importa tanto que Ele quer que todos os homens, todas as pessoas se salvem. Deus não tem nem prazer, nem contentamento quando Ele vê um ímpio, que é uma pessoa cruel, morrendo. Ele não se sente feliz, porque Ele sabe que aquela pessoa foi, mesmo que ela não reconheceu Jesus na sua vida, mas ela foi paga pelo sangue de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus não foi feito só para alguns e para outros, não. Tem uma igreja aí que eu não vou citar o nome, mas é uma igreja de raiz, que tem muitos anos, né? Igreja evangélica, que prega que a salvação é só para os eleitos. A salvação é só para os escolhidos. Prega também a predestinação, em que uma pessoa já nasce salva, sem precisar fazer nada. Sem precisar se arrepender dos pecados, sem precisar se batizar nas águas, sem precisar buscar a Deus, ela já nasce salva. É como se Deus já tivesse um plano de salvação para esta pessoa. E aí Deus salva esta pessoa e exclui outras. Então quer dizer que umas são salvas e outras Deus deixa para lá. Isso faz com que o sacrifício que Jesus fez na cruz se torne limitado. Porque até nisso eles pregam que o sacrifício de Jesus não são para todos, não foi para todos. O sacrifício de Jesus foi só para alguns, só para quem vai ser salvo.
Então quer dizer que o sacrifício de Jesus é um meio sacrifício? Não conseguiu abranger o mundo? Será que Jesus só conseguiu atingir algumas pessoas com a sua morte? Não, Jesus morreu por todos e para todos. É claro que hoje você reconhece isto. E algumas pessoas ainda não reconheceram Jesus e nem o receberam Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas o sangue de Jesus atingiu lá também. O sangue de Jesus correu lá também. Só falta essa pessoa tomar posse daquilo que Jesus veio fazer, salvar. Então o sacrifício de Jesus não é limitado. Deus não tem contentamento na morte do ímpio, de pessoas ruins. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, pode voltar para a tradução RC? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ó Deus dizendo, desejaria eu tenho um contentamento de que de qualquer maneira lá, a morte do ímpio, ou seja, eu desejo a morte do ímpio? Não, diz o Senhor Yahvé, não desejo. Antes que se converta esse ímpio dos seus caminhos maus e viva. Deus está dizendo, eu não tenho prazer quando eu vejo um ímpio descendo a sepultura. O ímpio aqui é uma pessoa cruel, uma pessoa maldosa, uma pessoa que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, não reconheceu Jesus, o sacrifício que ele fez. Por ele, por todos. Só que a pessoa ela precisa receber Jesus como Salvador, senão ela não toma posse dessa salvação, né? Não é mérito humano, mas ela precisa reconhecer isto. E Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não, tem pessoas que têm prazer e batem palmas quando uma pessoa ruim morre. Ainda diz, graças a Deus que morreu. Deus não faz isto, porque Ele sabe o preço que aquela pessoa foi paga. Ela sabe o tamanho do sacrifício de Jesus para poder alcançar esta pessoa. Deus quer que todos os homens, todas as pessoas se salvem. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, eu vou ler para você. Olha o que Deus quer, versículo 3 e 4, que todos se salvem, todos, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, em que quer que todos, homens aqui, homens, mulheres, tá? Humanidade, homens e também mulheres, tá? E quer que todos os homens, mulheres, se salvem. Não quer ninguém perdido, ninguém descer na sepultura sem salvação. E venham ao conhecimento da verdade. Por que que Deus fala isto? Porque se uma pessoa reconhece, ou seja, imagine um mundo todo reconhecendo Jesus como seu Salvador, vai valer a pena o sacrifício de Jesus. Agora, se uma pessoa não reconhecer o Senhor como seu Salvador, não recebe Jesus como seu Salvador, é como se o sangue de Jesus tivesse perdido, porque Jesus derramou o sangue por ele, mas ele não reconheceu. Jesus derramou o sangue por ela, mas ela não reconheceu esse sacrifício. Então é como se fosse sangue perdido, ou sacrifício que, entre aspas, não valeu a pena para tal pessoa, porque essa pessoa não reconheceu o Senhor. Então Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém vá desse mundo, ou saia desse mundo, ou parte desse mundo sem salvação. Ele quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade, porque assim vai valer a pena o sacrifício de Jesus, que ele fez por todos e para todos, e não só para alguns, né? Como diz aí algumas igrejas evangélicas aí fora. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza que Jesus veio para salvar os pecadores, que ele dizia que era o principal. Lá em 1ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele reconhece que ele é pecador. E é isto que a pessoa precisa fazer. Ela tem que reconhecer que é pecadora e receber esse sacrifício de Jesus. Porque enquanto ela não reconhece que é pecadora, ela não recebe o sacrifício de Jesus. E Paulo reconhecia isto. Ele vai dizer assim, ó, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Então é todo mundo. Quem não é pecador? É todo mundo.
para salvar os pecadores. Mas tem pessoas que não reconhecem que têm pecados. Os fariseus eram assim. Eles não reconheciam que eram pecadores e que tinham pecados. Eles achavam que eram bons demais. E não tem pessoas que é assim? Tem algumas até que falam: pastor, eu não vou batizar, não, porque eu não preciso. Aí eu pergunto: mas por que você não precisa? Ah, porque eu não faço nada de mal. Não faço nada de mal, eu não faço nada de ruim com as pessoas. Eu falei: por causa disso você não precisa se batizar? Ah, então você é bonzinho? O inferno está cheio de gente bonzinha, viu? Não é porque é bonzinho que vai ser salvo, é porque recebeu Jesus como Salvador, é porque aceitou a palavra, se arrependeu dos seus pecados e se batizou nas águas e alcançou a promessa da salvação. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho, viu? Já diz o ditado: o inferno está cheio de pessoas bonzinhas, porque a pessoa bonzinha, ela se acha que não tem pecado. Os fariseus eram assim, se achavam tão santos, mas tão santos que não precisavam se batizar. Você sabia disso? Os apóstolos e o João batizavam muitas pessoas, aqueles que reconheciam os seus pecados, mas os fariseus não reconheciam. Diz a palavra que eles não se batizavam. Os fariseus não se batizavam porque achavam que não precisavam, porque não tinham pecados. E o batismo é para pecador. O batismo é para pecador. Por isso que Paulo está dizendo: o sacrifício de Jesus, a morte, ele veio para salvar os pecadores. E ele diz ainda: dos quais eu sou o principal. Ou seja, Paulo, por um homem que ele foi, um grande homem, um homem devoto ao Senhor, um homem que entregou sua vida para Deus, viveu para Deus, morreu para o Senhor, foi até o final da sua vida, como você conhece a história: combati um bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé. Ele entregou a sua vida pelo amor do Evangelho, e ele está dizendo: eu sou o principal pecador. Por mais que ele fosse um fariseu, o apóstolo Paulo era um fariseu, o apóstolo Paulo era um mestre da lei, um doutor da lei, ele mesmo fala que era doutor da lei. O apóstolo Paulo era um poliglota que falava 5 idiomas, 5 línguas. Ele sabia se comunicar em grego. Se ele fosse evangelizar um grego, ele sabia evangelizar um grego, que ele falava o idioma grego. Se ele fosse evangelizar um hebreu, um judeu, ele sabia falar hebraico. Se ele fosse evangelizar um romano, ele sabia falar latim. Se ele fosse evangelizar um sírio, ele sabia se comunicar em aramaico. E ele sabia até falar línguas dos anjos. Ele sabia até falar línguas estranhas. Ele era um homem que falava 5 idiomas. E por mais bagagem que ele tinha, por mais conhecimento que ele tinha, por mais doutorado que ele tinha, um homem criado nos pés do maior teólogo da época, doutor Gamaliel, ele vai dizer: eu sou o principal pecador. Enquanto alguns que eram abaixo de Paulo pensavam que não tinham pecados e que não precisavam serem batizados nas águas para receberem a salvação. Então este é o maior erro que uma pessoa pode ter, achando que não precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito de Deus para tomar posse dessa salvação. Uma vez, uma mulher disse para mim, eu sabia que o marido dela não era batizado, e ela foi fazer um trabalho na igreja, arrumar, ela era psicóloga, então ela trabalhava muito com slide, passava lá no telão, no retroprojetor, o trabalho dela, e nós a convidamos para ela fazer um seminário ali no dia, dar um treinamento, falar emocionalmente com as pessoas. E aí ela veio, arrumou toda a igreja, enfeitou a igreja, o marido dela ajudando também, e eu sabia que ela é evangélica, da Paz e Vida, ela era batizada e tudo. Aí eu vi que o marido dela não era. Aí eu perguntei para ela, eu falei: irmã, o seu marido é batizado nas águas? Aí ela disse: não, pastor, o meu marido me ajuda bastante, pastor. Aí eu falei: mas ele não é batizado nas águas? Ele te acompanha em vários lugares, ele ainda não se converteu, não se batizou nas águas? Ela disse: não, pastor, mas ele é tão bonzinho. Aí eu falei: então ele é bonzinho, não precisa se batizar? Falei para ela: mas não é porque ele é bonzinho que ele não precisa se batizar. Jesus foi o maior bonzinho que existiu e ainda é.
E mesmo Jesus sendo o maior bonzinho, ele se batizou nas águas, mesmo sem precisar, para deixar como exemplo que por mais que a pessoa se acha bonzinho, e que se acha que faz coisas boas, e que acha que pratica a justiça, ela tem que nascer de novo, ela tem que se batizar para tomar posse da promessa da salvação. Ela precisa disso, viu? Não tem bonzinho sequer que não tenha que passar pelas águas. Se a pessoa quer ser salva, não é mérito, não é coisas boas que ela faz, é a salvação que ela recebe através da graça do Senhor, porque não é uma ação nossa, é uma ação de Deus em nossa vida. Eu trouxe aqui pelo menos, como Paulo fala, de 3 ações da salvação nesse versículo. Ele fala de graça, ele fala de fé e ele fala de dom. Nesse mesmo versículo ele fala de 3 ações para a salvação. A primeira ação que ele fala aqui: salvos pela graça. Esta palavra graça, ela no latim, por exemplo, significa gratia, é o sinônimo de perdão, piedade e dádiva de Deus. Então a palavra graça no latim, etimologia da palavra, gratia, quer dizer perdão, piedade e dádiva. Então graça quer dizer perdão. A graça é aquilo que se faz ou recebe de modo gratuito. Então vai vendo, hein? Você não paga para receber a salvação é de graça. É mais ou menos aquela pessoa que diz: eu fui para o cinema de graça, eu não paguei para entrar no cinema. Então você não paga para receber a salvação, porque ela já foi paga. Você só apenas recebe aquilo que já foi pago para você. É a mesma coisa você chegar num restaurante, você vai pagar, aí a pessoa diz: como é que você se chama? João da Conceição. Já está pago. É só comer. Já está pago. Ah, mas quem pagou? Não sei, vieram aqui e deixaram pago para você. É a mesma coisa, a salvação já foi paga, é só você receber. Já foi pago, e pago com um alto preço, viu? E foi um preço de sangue, viu? Preço de sangue, que ninguém pagaria isso para você, ninguém faria isso para você, por mais que fosse o seu melhor amigo, não se entregaria por você, viu? Então a salvação já foi paga. A palavra graça no hebraico se chama sherim, quer dizer favor, misericórdia. Olha o que significa a palavra graça no latim, quer dizer gratia, sinônimo de perdão, piedade e dádiva. A palavra graça no hebraico sherim quer dizer favor e misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia no latim? A pessoa, ela entende a palavra misericórdia, mas ela é junção de 2 palavras. A palavra misericórdia, a primeira junção da palavra é miseratio, quer dizer miséria. Miséria, pastor? É. E córdia quer dizer coração. Então se você ajunta as 2 palavras, fica misericórdia, que significa coração compadecido. Então quando você ouve na palavra ou lê a palavra de Deus dizendo misericórdia, é que Deus se compadeceu de tal pessoa e dos seus pecados. E a salvação é isto, é a misericórdia de Deus sobre nós. Foi Deus que se compadeceu dos nossos pecados. É por isso que Isaías disse: e ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores. Isso quer dizer que o Senhor se compadeceu das nossas misérias, de tudo que nós tínhamos de ruim por causa do pecado. Jesus se compadeceu disso, e é por isso que ele levou, já está lá na cruz, tudo que não prestava. Então a palavra misericórdia é isso, é coração compadecido, é um coração que se inclina à miséria humana. Você nunca passou e não viu pessoas jogadas à rua, né? Jogadas debaixo de ponte, de esquinas, né? Debaixo de telhados, de lojas,
E você olha e diz: misericórdia, que situação. Quem nunca falou isto? É ou não é? O que você está tendo ali? Compaixão daquela pessoa. Você está compadecendo dela. É como se você estivesse na situação dela. Você imagina como se você estivesse naquela situação. E aí você se compadece do tal sofrimento da pessoa. Então isto é o que? Misericórdia, coração compadecido. A graça de Deus é misericórdia, porque Deus que se compadeceu de nós. Não fomos nós que nos compadecemos de Deus, foi Deus quem se compadeceu de nós. João diz: não foi nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou. Viu? Foi Deus que nos amou. E Deus nos amou não sendo pessoas boas, Deus nos amou ainda sendo nós pecadores. Porque você amar aqueles que te amam, legal. Jesus mesmo disse: que galardão tem você amar aqueles que te amam? Que galardão que você vai ter? O galardão não está no amor de quem me ama. Não, o galardão está no amor daquele que não me ama, daquele que me persegue, daquele que me odeia. E foi exatamente isso que Jesus disse. O galardão está quando você não ama aquele seu inimigo, quando você ora pelos seus inimigos, porque aí sim você vai mostrar algo diferente. Então Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Sendo pecadores, aprenda isso, viu? Sendo nós pecadores, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então a palavra graça quer dizer o quê? O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Então esse é o primeiro sentido da palavra graça. E olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, está vendo aí? Pecadores. Jesus não morreu por pessoas boas, morreu por pessoas pecadoras. Por isso que a salvação é pela graça. A graça tem esse sentido, quer dizer o quê? O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. E o segundo sentido da palavra graça, a soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer, a soma das bênçãos de Deus que uma pessoa sem merecer recebe, sem merecer. É uma pessoa que não é digna daquilo, mas Deus fez ela merecer. É assim que é a salvação. Você não foi digno de receber, mas Deus te deu a salvação. Você recebeu a salvação, sem nenhum merecimento. A palavra graça é tão importante que lá no Antigo Testamento a palavra graça aparece cerca de 70 vezes. 70 vezes a palavra graça aparece. E muitas vezes você vai ler como assim: e Deus achou graça aos olhos de Noé. Você vai ler algumas passagens assim: Deus achou graça em tal pessoa. Só que essa graça está dizendo algo carinhoso, né? Quando você lê uma passagem como esta. Só que a palavra graça já no Novo Testamento aparece cerca de 170 vezes. E lá sim, você vai ouvir graças como graças de uma forma de agradecimento, como graça de um favor de Deus, como graça de compaixão do Senhor, como graça daquilo que você não merecia, mas recebeu. Então no Novo Testamento também a palavra graça aparece, e aparece mais do que o dobro do Antigo Testamento. Então isso mostra o quê? Que Jesus se compadeceu dos nossos pecados, que Deus nos salvou pela graça que estava em Cristo Jesus. Então quem reconhece Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, recebe a salvação pela graça. E sendo, olha só o que diz Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificado, olha a palavra, justificado, pago, é isto? Gratuitamente. E o que é justificar? É inocentar uma pessoa do seu erro. Acontece muito em fórum, né, em julgamentos, que o juiz vai lá e inocenta o réu, mesmo ele sendo culpado de tal ação. Está lá o advogado do réu e está lá o promotor, está alguém acusando ele de tal delito cometido.
ele matou, ele roubou, ele fez tal barbaridade. E o advogado está lá tentando defender esse criminoso, ou esse homicida, né? Enfim, e está lá tentando defendê-lo. E aí, por mais que tenha provas, sabendo do caso desta pessoa, do que ele fez, da crueldade, do crime cometido, o juiz ainda vai lá e diz: eu inocento ele, eu vou justificar ele. Sabe por que ele matou? Ele matou por legítima defesa, né? Alguns advogados vão pensar assim: ele matou por legítima defesa, porque se ele não matasse, ele ia morrer. É assim que o advogado faz, né? Ele bateu, né, porque ele quis se defender, porque se ele não revidasse, ele ia morrer, ia apanhar. Então o advogado tenta justificar, e o juiz mesmo sabendo do crime da pessoa, e muitas vezes tendo a filmagem de tal crime, o juiz vai lá e justifica o criminoso. Ele está justificado porque que ele fez tal coisa. Isto quer dizer, eu absolvo ele, eu coloco ele como inocente, mesmo cometido tal crime. E foi exatamente isto que Deus nos fez. Foi exatamente isso. Coloca o versículo, olha o que Jesus diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Favor de Deus, pela redenção, resgate, liberdade que há em Cristo Jesus. Então Deus, ele disse: não, eu não me lembro mais dos pecados desta pessoa. Mas ele matou, ele roubou, ele fez tal coisa e agora está servindo ao Senhor. Não, mas eu justifico ele. O sangue do meu filho Jesus Cristo foi derramado para ele, por ele, e ele é salvo não por merecimento, mas pela graça. Deus te justifica dos seus pecados. O mundo não pode te justificar. Sabe o que o mundo faz? Te condenar. O mundo te condena. Se você foi uma pessoa ruim no passado e hoje serve a Deus, alguns vão dizer: ela aprontou pra caramba, agora está indo para a igreja. O mundo não te justifica, mas Deus te justifica. Alguns, entre aspas, amigos que não são amigos, são inimigos, disfarçado de amigos, tem muito disso, viu? Tem muitos inimigos que andam com você e que acham que são seus amigos, e que você acha que são seus amigos, não são. Eles querem tirar proveito nas suas costas, viu? E no dia que você cortar essa amizade, no dia que você cortar a regalia, eu quero ver se vão continuar o seu amigo, viu? É verdade, o mundo, o amigo é o que vale, é o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada, você não tem amigo algum. O mundo é assim. E quando você se converteu, quem sabe lá, né? Você se converteu, no dia que você se converteu, alguns que andavam com você, que era da vida louca, do mundo da perdição, hoje olham para você, mesmo que não fale diretamente para você, mas fale para alguém, dizendo: lá, o cara aprontou para caramba, agora está indo na igreja. Olha lá, aquela menina, nossa, rodou a vida toda aí, né, se prostituindo, e agora está dando uma de santinha agora quer dizer que é santa. É assim que o mundo faz. O mundo não nos justifica, o mundo nos condena, viu? O mundo não nos justifica. Por isso que Jesus disse: ainda que alguém te condene, eu te justifico. Deus te justificando é o que importa, viu? Não importa o que os outros vão pensar de você, o que importa é o que Deus pensa de você, porque Deus já te justificou dos seus pecados, através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus disse: eu não me lembro de mais nenhum pecado seu, porque todos eles foram justificados, e justificados pela graça, salvos pela graça, e não mérito humano, não justiça própria, mas pela graça de Deus. Além de Paulo falar sobre graça, Paulo também fala sobre fé. A fé que alcança essa graça, a fé que possui essa promessa, a fé que leva a pessoa à salvação. Eu coloquei um texto lá, não sei se vocês viram,
que eu falo de 5 maneiras de fé. E a palavra fé aparece cerca de 244 vezes no Novo Testamento. A palavra fé serve para tudo, mas não é uma fé para todas as coisas. A fé serve para tudo. A fé serve para tudo, mas não é uma única fé para todas as ações. Existe uma fé que nós o conhecemos como fé natural, que é a que todo ser humano tem. É aquela fé que a pessoa crê em crendices. Quem nunca colocou uma nota antiga de dinheiro na carteira para chamar a nova? Quem já fez muito disso? E quem ainda faz? Tem alguns ainda que fazem isto. Coloca cruzeiros na carteira para chamar reais. Ou melhor, coloca dólar. Quem coloca dólar na carteira para chamar real? Ou chamar prosperidade? É ou não é? Quem nunca colocou uma folha de arruda atrás da orelha para espantar o mal-olhado? Você nunca viu pessoas que carregam folha de arruda na orelha para afugentar a inveja? Alho, galho de arruda, né? A pessoa coloca alho para espantar o mal-olhado. A pessoa coloca a ferradura na porta na porta de casa. Não é assim? Coloca a ferradura na porta de casa para impedir que o mal-olhado, a inveja, entre dentro de casa. Não é verdade? Quem nunca andou com um pezinho de coelho na chave, dizendo é sorte? Você já andou com um pezinho de coelho na sua chave, no seu miolo de chaves? Já, porque dizia que trazia sorte. Né? Você estava naquela expectativa. Quem nunca entrou ou quem ainda entra na lotérica para fazer uma fezinha? Eu vou colocar minha fé em ação. Eu vou ganhar na Mega Sena, vou jogar 6 números agora. Né? Você nunca pegou uma raspadinha aí e raspou? Isso é fé que não tem fundamento nenhum. A pessoa ainda diz, olha, tem outros que dizem assim, que são torcedores, o meu time vai ser campeão hoje, hein? E eu vou falar para você quanto vai ser o placar, ainda faz até o jogo, né? O placar vai ser 2-0, gol de fulano, de ciclano. A pessoa tem fé, e é uma fé natural de que o time dela vai ganhar, que o gol vai ser feito por tal fulano. Isso é uma fé que não tem fundamento nenhum. Essa fé, ela é morta, é uma fé natural, ela não vai surtir efeito algum, porque ela não é posta em Deus. E o próprio Jesus disse isto, está lá em Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus disse, tende fé em Deus, porque é essa fé que vai surtir efeito, não uma fé natural, fé de crendices. Olha lá, Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Esta fé funciona, agora a fé natural não funciona coisa alguma, e é uma fé que muitos têm, todo mundo tem, ou fé em alguma coisa a pessoa tem, que não é a fé em Deus. Então esta é uma das maneiras de fé. Tem a segunda maneira de fé também, que é a fé que está colocada como fruto do Espírito de Deus, que é os 9 frutos, que está lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, e entre os frutos está a fé, só que esta fé não é uma fé comum, é uma fé como fruto do Espírito de Deus. E esta fé, se você mudar a tradução, vai te dar como fidelidade, como lealdade. Fidelidade, lealdade. O que é isto? O Paulo fala sobre os frutos que aperfeiçoam a pessoa. Os frutos do Espírito é para mudar o caráter do salvo, mudar a personalidade da pessoa. Então, se a pessoa outra hora não tinha amor, através do fruto do Espírito ela vai ter amor. Se ela era uma pessoa impaciente no passado, através do fruto do Espírito da longanimidade, ela vai ter paciência. Se ela era uma pessoa desequilibrada, que qualquer coisa era porrada, xingamento, era violência, agora através do fruto do Espírito, a temperança, ela vai ter equilíbrio emocional, equilíbrio físico. Então são os frutos do Espírito que molda a pessoa. Não é moldar o meu irmão, é moldar a si mesmo. É para transformar a mim, não transformar o meu próximo.
O meu próximo tem que ver isso em mim. E ver em mim que o Espírito, o fruto do Espírito, moldou a minha personalidade, moldou o meu caráter. Então, quando se fala de fé aqui como fruto do Espírito, é uma fé de fidelidade, de compromissos. É aquela pessoa que, por exemplo, pega fiado, paga, né? Pega emprestado, devolve. Essa pessoa, quando ela faz isso, ela tem esse fruto. E se ela assina algum contrato, ela honra aquele contrato. Se ela fala alguma coisa, ela honra a sua palavra. Então, quem faz isso é porque tem essa fé. A fé do fruto do Espírito. Você nunca ouviu as pessoas dizerem: aquele crente é enrolado, viu? Aquele crente é enrolado. Aquele pastor é ladrão. Aquele irmão é safado. Por que as pessoas falam isso? Por causa das suas más ações, dos seus maus comportamentos. Aí você pode pensar: mas será que aquela pessoa vai ser salva? Ela pode ter a fé da salvação, mas a fé do fruto dos Espíritos de Deus, ela não foi moldada. Ela precisa dessa fé, ela precisa desse fruto, para poder moldar o seu caráter. E ao invés das pessoas olharem para ela e dizerem assim: aquela pessoa é enrolada, não, aquela pessoa é correta. Ao invés de olhar para dizer assim: aquele irmão ali é um irmão safado, não, vai olhar: aquele irmão ali é um irmão cheio de Deus, aquele irmão tem vida no altar, aquela irmã tem um bom testemunho, aquela pessoa é uma serva do Senhor. É assim que olhava para o homem de Deus Elias, que passava e a mulher olhava para ele e dizia: eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um quartinho, colocar uma mesinha, uma cadeira, e quando ele vier para nós, ele vai se retirar para esse lugar. Por que essa mulher rica pensou assim? Porque os frutos de Elias eram frutos do Espírito de Deus. Elias tinha essa fé de compromisso, de lealdade, de honrar o seu caráter. Então essa é uma segunda maneira de fé. Fé como fruto do Espírito de Deus. Mas tem uma terceira maneira de fé, que também a palavra de Deus diz, está lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A fé como dom do Espírito Santo. A fé como sobrenatural. E qual é a finalidade dessa fé? A finalidade dessa fé é como a fé que Noé tinha. Já pensou se Noé não tivesse a fé como o dom do Espírito Santo? A arca teria afundado. É ou não é? 40 dias ali, ó, chovendo sem parar dia e noite. A arca ficou ali, ó, ainda com mais águas. Depois de 40 dias a água ainda ficou até minguar. Foi 150 dias até a água encontrar caminho. Imagine se Noé não tivesse essa fé do sobrenatural. Imagine se Moisés não tivesse a fé do dom do Espírito Santo. O que não teria acontecido quando ele passou o Mar Vermelho? Imagine se Daniel não tivesse essa fé quando foi colocado lá dentro da cova dos leões. O que você acha que teria acontecido com Daniel? Imagine se Jó não tivesse essa fé, o que não teria acontecido com Jó? Então essa fé que esses homens tiveram, como Davi teve essa fé diante do Golias, essa fé não é uma fé que todo mundo tem. Não, tem pessoa que não pode passar uma provinha que já larga o Senhor. Você encontra pessoas aí fora que não vêm mais à igreja, e você pergunta: irmão, não te vi mais no culto, você não foi mais na campanha, não foi mais na reunião. Ah, irmão, é uma prova. Ué, mas a prova é para você buscar a Deus. Ah, irmão, uma luta dentro de casa, não estou conseguindo ir mais. Você acha que essa pessoa, se passasse o que Jó passou, teria sobrevivido? Então não é uma fé comum, é uma fé sobrenatural. Essa fé como o dom do Espírito Santo é a fé para você suportar as adversidades da vida, as provações, as lutas quando te vierem. Você que tem essa fé como sobrenatural, você vai vencer todas as suas lutas. Todas as lutas. Essa fé é traduzida em Hebreus capítulo 11. Depois leia o capítulo inteiro de heróis da fé, que está lá, homens que tiveram essa fé como fé sobrenatural do Espírito Santo, para suportar as dificuldades.
E também tem um outro tipo de fé, que é uma fé que a pessoa tem e ela só desperta essa fé quando está precisando de um milagre urgente. É a fé do milagre. A fé do milagre. Então a pessoa só consegue ativar essa fé quando ela está precisando do milagre. Quando ela vai fazer um diagnóstico médico e o médico diz: você tem um tumor maligno. Aí ela vai colocar a fé em ação, porque até então ela não tinha essa fé em ação. Aí a pessoa vai fazer um exame contra uma doença incurável e o médico diz: você tem poucos dias de vida. Aí ela vai colocar essa fé em ação. É uma fé que ela tem dentro dela, mas é uma fé adormecida que só é despertada quando ela acontece um caso urgente, que ela tem que colocar essa fé em ação para alcançar o milagre. E é justamente essa fé que alcança o milagre que a pessoa precisa e tudo que ela precisa. Jesus falou isso em Marcos capítulo 9, versículo 23. Lembra daquele homem que precisava do milagre na vida do seu filho? Ele colocou essa fé lá. Jesus colocou a fé. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Geralmente essa fé do milagre só é despertada quando a pessoa precisa do milagre. Então essa é uma fé que está adormecida dentro da pessoa. E só é despertada quando ela precisa de um milagre urgente. E também há uma quinta maneira e última maneira de fé, que é exatamente essa fé aqui, que Paulo está dizendo, que é a fé para a salvação. A fé para a salvação. O diabo, ele não se importa se a pessoa tem uma fé alheia, uma fé natural, que crê em qualquer coisa, menos em Deus. Deixa ele para lá. O diabo também não se importa se a pessoa tem uma fé, ou não tem a fé do fruto do Espírito. Se ela dá mau testemunho, deixa para lá. Está escandalizando o nome do Senhor? Deixa para lá. O diabo também não se importa se a pessoa venceu a luta, né? Está firme com o Senhor, venceu a prova, está lá passando por outra prova. O diabo também não se importa com isso. Não, deixa lá, ele venceu a luta, vai vir outra. O diabo também não se importa se a pessoa alcançou o milagre. Ela alcançou o milagre, ela despertou essa fé dentro dela. Sabe o que o diabo quer? Arrancar essa fé da salvação. Da salvação. Porque imagine a pessoa ser curada e não ser salva. Lembra dos 10 leprosos? 9 não voltaram para agradecer. O que voltou para agradecer, Jesus disse: além de você ser curado, você foi salvo. Os 9 não. Os 9 só receberam a cura, mas não receberam a salvação. O diabo não se importa com a cura, né? Também, o que adianta a pessoa ter lutado e vencido e passado por dificuldades e ter vencido, mas não ter sido salvo? Também não se importa. Agora, esta fé é onde o apóstolo Judas manda batalhar por ela. Viu? Você não vai ver as outras fés dizendo batalha por ela, mas essa sim. Porque se o diabo toma de você a fé da salvação, quando você morre, você vai para onde? Para ele. Para ele. Se você vai com milagre feito ou não vai com milagre feito, se você vai com uma vida de bom testemunho ou não vai com uma vida de bom testemunho, se você vai com lutas vencidas ou não vai lutas vencidas, o que adianta no final? Foi para o inferno. Mesma coisa Judas, passou a vida inteira salvo, e no final ele perdeu justamente essa fé. O diabo conseguiu tomar essa fé de Judas, que é a fé da salvação. E era justamente essa fé que o apóstolo Pedro também iria perder. E Jesus roga por ele. Jesus disse: Pedro, hoje Satanás me pediu para te cirandar. Cirandar é pôr a prova. Mas eu roguei ao Pai para que não desfaleça a sua fé. Que fé que Jesus está dizendo? Fé da salvação. O diabo não queria tomar a fé de milagres que Pedro operava. Não. O diabo não queria tomar a fé de Pedro que dava bons testemunhos. Também não. O diabo queria tomar a fé da salvação de Pedro, como ele tomou a fé de Judas. E é justamente essa fé que Paulo está dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. A fé da salvação. E essa fé que Judas manda batalhar, está lá em Judas versículo 3, capítulo 1, versículo 3, ele manda batalhar por essa fé.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Comum porque todos podem alcançar a salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. A batalhar pela fé, não é batalhar com fé, eu vou batalhar com fé e vou vencer, é batalhar para eu não perder essa fé, é para você batalhar, para você não perder essa fé. Que fé? A fé que alcança a salvação, a fé que te faz salvo pela graça. E eu vou te dizer o que tem de gente que já perdeu essa fé, o que tem de gente que já abandonou o caminho do Senhor, e é tudo que o diabo quer, viu? Você tem que batalhar. Se fala de batalha, quer dizer que nós estamos em constante guerra espiritual. Se ele manda batalhar, é porque é a fé mais ousada e a fé mais visada por Satanás. Porque não vai falar para batalhar pelas outras fés. Pelas outras fés não. Mas por essa fé, Judas diz, batalha por ela, viu? Batalha por ela, porque é essa fé que o diabo quer roubar da pessoa. E se ele conseguir tirar essa fé, arrancar essa fé de dentro da pessoa, ele consegue arrancar a salvação. Por isso que Paulo disse, pela graça sois salvos por meio da fé. E terceira ação da salvação, dom. E isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus. Não vem de vós. Já tirou você de qualquer parada aí, de colocar dizendo, eu consegui. Não, isso não vem de você, é de Deus. Viu? É dom de Deus. A palavra dom no origem é latim, significa dono, quer dizer dádiva. Dádiva, por quê? Um presente. O ato é feito de dar espontaneamente algo de valor. A salvação tem valor? Tem ou não? Tem. Não troque a sua salvação por nada, porque ela foi feita com preço de sangue. Ela foi paga com preço de sangue. Ela foi feita com sacrifício de Jesus. Você acha que é alguém que se sacrifica por um pecador, por uma pessoa ruim? Então a salvação vale muito. O próprio Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? A salvação vale mais do que o ouro e a prata que tem nesse mundo, porque a salvação não se compra, a salvação se recebe e se alcança pela fé e é dada por Deus, é uma graça de Deus. Você não vai ver lá na prateleira de algum shopping dizendo, a salvação, R$5.000. Você não vai ver em nenhum mercado dizendo, a salvação, R$500. Não, ela não está à venda, porque ela é de graça, ela é gratuita, e ela é alcançada pela sua fé. Então, dom quer dizer efeito de dar espontaneamente algo de valor, a salvação, que nesse caso seria a vida eterna. Também significa presente. Dom quer dizer presente, aquilo que se oferece de forma gratuita. E o que Deus ofereceu de forma gratuita? A salvação. Por isso que Romanos 6, versículo 23, vai dizer o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. A pessoa vem pecando, ela vai receber o salário dela, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para você é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Olha só, presente de Deus para você, vida eterna. Fala sério, tem um presente maior do que este? Tem um presente mais caro do que este? Tem um presente que tem mais valor do que este? Não. Então esse presente você não pode rejeitar nunca. Tem presente que você pode rejeitar, não gostou, não quer, mas esse não, você tem que aceitar, porque esse presente é o melhor presente do mundo, é o maior presente. E sabe qual é o nosso presente?
Jesus. Jesus é o nosso maior presente. Deus chegou para você e disse: olha a caixinha. Aí você olha aquela caixinha bonita, diz: que caixa linda. Aí Deus diz: abra, meu filho. Aí você pega e abre aquela caixinha, e sabe o que tem lá dentro? Jesus. Ele é o seu presente, Ele é o nosso presente, viu? Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 16, Jesus é o nosso presente. Neste versículo de João mostra também as 3 importâncias da salvação, assim como Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, aqui João fala a mesma coisa, está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que é isto? Graça, porque amou sem nada em troca, você não tinha nada que pudesse trocar com Deus para receber este amor, então o amor de Deus aqui é grátis, é um amor incondicional. O que é incondicional? Você não precisa fazer nada de bom para receber algo de troca. Tem pessoa que diz: se você me der eu dou, se você fizer alguma coisa boa eu vou fazer também para você. Deus não, Ele fez o que é bom para você, mesmo você ter feito nada de bom para Ele, porque Ele tem esse amor que é incondicional. Olha aqui, primeiro, graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso quer dizer, amor sem nada em troca, não teve troca aqui. Segundo, deu o seu Filho unigênito, que quer dizer, deu dádiva, presente, você não pagou para receber Jesus, porque Deus te deu, não cobrou nada, é de graça, deu o seu Filho unigênito, único, e fé, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Você recebe o amor de Deus de graça, você alcança pela sua fé, e você recebe o presentão que é o dom de Deus, Jesus na sua vida. Por isso que pela graça somos salvos. Oh glória! Quem é salvo pela graça aí? Eu sou salvo pela graça, não pelo que eu faço, porque Deus já fez por mim. Viu? Você é salvo pela graça, não pelo que você faz, porque Jesus já fez por você. E para encerrarmos, vamos lá, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Aquele que não ama, olha o amor de Deus aqui, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e amou tanto você, viu? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho, deu presente. Jesus é o nosso presente da Páscoa. Quer ganhar presente de Páscoa? Não é ovo de chocolate não, é Jesus na sua vida. Deu, olha lá, manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, não, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, e assim ser perdoados os nossos pecados, e pela fé alcançamos a salvação. Glória a Deus por isso. Jesus é o nosso presentão da Páscoa, é o Cordeiro que foi morto para tirar os nossos pecados, e é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para te salvar. Se coloque